Do Cerrado ao clima semiárido da Caatinga, das regiões de pântano do Pantanal às planícies do Pampa, da biodiversidade da Mata Atlântica à imensidão da Amazônia. O Brasil tem 6 tipos de biomas terrestres principais, cada um com suas peculiaridades e importância para regular o clima do país e manter a harmonia do meio ambiente. Entretanto, eles também estão em ameaça. A Mata Atlântica, especificamente com sua grande variedade de espécies animais e vegetais, corre um grande perigo. A Mata Atlântica está no clima e o clima está com a gente. Oi, minha gente, bom demais estar com vocês aqui no Tô no Clima. No episódio de hoje, vamos conversar sobre os biomas brasileiros. Você vai conferir o avanço do desmatamento na Mata Atlântica, o bioma mais ameaçado do Brasil, além da sua resistência por meio dos parques urbanos, com a entrevista da bióloga Meire Sorage. A união entre internet e clima no quadro viralizou Bora Agir e uma conexão direta com Belém do Pará, trazendo mais informações sobre meio ambiente, um dos mais importantes biomas do Brasil e do mundo, a floresta amazônica. Então se prepare, porque o Tô no Clima começa agora. A Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical, rica em biodiversidade. Ela se estende por todo o litoral brasileiro, do Nordeste ao Sul. Ela é lar de mais de 20 mil espécies de flora e cerca de 2 mil espécies de fauna. Na Mata Atlântica se concentram cerca de 72% dos brasileiros e 80% de todo o PIB nacional. Apesar da sua grande importância, ela é a floresta mais ameaçada do país e uma das mais ameaçadas do mundo, segundo dados do SOS Mata Atlântica. Hoje restam apenas 24% do bioma original, sendo que apenas 12,4% são florestas bem preservadas. O que resta atualmente são muitas áreas fragmentadas, desconectadas e fragilizadas, como resultado da ocupação desgovernada e do desmatamento. Estamos perdendo uma parte essencial da nossa história biológica e cultural. A Mata Atlântica, assim, convive ao mesmo tempo com o avanço do desmatamento e com processos de regeneração. Aqui no Rio Grande do Norte, o bioma tenta resistir aos avanços de degradação. Você acompanha mais sobre isso agora, na reportagem feita pela equipe da TV Universitária. A Mata Atlântica é um dos biomas mais biodiversos do planeta, mas também um dos mais ameaçados. Segundo dados do SOS Mata Atlântica, entre 1985 e 2023, houve uma redução de 5,2 milhões de hectares de vegetação nativa, o que representa cerca de 10% de sua área total, o equivalente à dimensão do estado do Rio Grande do Norte. Da Mata Atlântica original, total que ia daqui do Rio Grande do Norte, que é o limite norte, até o Rio Grande do Sul, dessa mata total, nós perdemos 92%. Ou seja, como um todo, restam cerca de 8%. Tem várias especulações a respeito da real área ocupada, mas registrado, publicado, tem que a gente perdeu entre 92% e 93%. Com isso, e essa mata foi perdida em nome do combustível limpo que seria criado, que na década de 1970 foi os tempos áureos do álcool, né? Quando surgiu o pró-álcool, e aí a mata foi cortada, principalmente as matas de planície, que é as que ocorrem aqui no Rio Grande do Norte. Segundo dados do SOS Mata Atlântica, cerca de 6.400 quilômetros quadrados da Mata Atlântica no Rio Grande do Norte, que correspondia a 13% do território potiguar, restaram hoje apenas 2,5%. Apesar da destruição, a Mata Atlântica ainda se estende por 17 estados brasileiros e conta com áreas preservadas em unidades de conservação, que garantem a proteção da fauna e da flora. No Rio Grande do Norte, uma dessas áreas é o Parque das Dunas, com 1.172 hectares, considerado o maior parque urbano sobre dunas do Brasil. Esse Parque das Dunas, a vegetação, além da beleza cênica, ela causa uma baixa na temperatura, uma redução da temperatura alta. Os ventos que vêm também torna melhor e o lençol freático, o abastecimento, que é proporcionado pelas dunas, porque elas funcionam
um paralelo assim que dá para comparar a uma esponja, absorve e alimenta o lençol freático. Mesmo com parte do bioma protegido em unidades de conservação, ele não está imune aos impactos. Em agosto deste ano, a Prefeitura de Natal anunciou a criação de um parque linear dentro do Parque das Dunas, em uma área cedida pelo Exército. A proposta gerou preocupação entre especialistas que temem os impactos ambientais da nova estrutura. Falando de parque linear, nós temos que entender que é uma área que está dentro de um parque estadual, considerado o maior parque, um dos maiores parques urbanos do Brasil, o segundo maior do Brasil, o maior fragmento de Mata Atlântica do Brasil. Então a sociedade precisa estar atenta, porque esse parque ele presta serviços ambientais à sociedade. O parque é a unidade de conservação de proteção integral, os dois parques. Então a gente vai diminuir a área. Diminuindo a área, diminui a área para muitas espécies. Eu estou falando especialmente de fauna, mas também tira algumas espécies de flora. Vão plantar planta exótica. Nenhuma unidade de conservação deve ser ocupada para qualquer que seja a justificativa. Agora que você já sabe um pouco mais, sobre a história da Mata Atlântica, nós vamos viajar para o Parque das Dunas, reserva dessa biosfera em Natal, para conversar com a presidente do Conselho Gestor do Parque, Meire Soraj. Minha gente, nós vamos ter a honra de entrevistar agora Meire Soraj, que é gestora do parque, desse parque belíssimo onde a gente está, o Parque das Dunas aqui de Natal, e também presidente do Conselho Nacional da Biosfera da Reserva da Mata Atlântica. A mulher é poderosa e precisa ser, porque nossa Mata Atlântica precisa de alguém como você para estar ali na luta. Meire, conta pra gente como é que está a situação da Mata Atlântica no Brasil, que é a nossa principal mata, né? Oi, Glácia, muito feliz de estar aqui, e sobretudo nesse santuário de Mata Atlântica, no meio de Natal, E como é um privilégio a gente ter no meio de Natal uma floresta dessa que nos abraça, que nos encanta, que nos protege, que nos guarda e que nos faz um convite diário para proteger a vida, em todas as suas dimensões. E por incrível que pareça, a Mata Atlântica, esse bioma tão lindo, tão exuberante e tão único do planeta, ele seja um dos mais ameaçados. A gente tem hoje no Brasil cerca de 12% da sua cobertura original. Gente, quando a gente fala assim em números, parece assim que isso não tem muita importância, mas a Mata Atlântica é um dos biomas com maior biodiversidade do planeta, das maiores biodiversidades. E quando a gente fala nisso, Glácia, o que significa essa biodiversidade? A biodiversidade, ela fortalece e equilibra o planeta. Quando a gente perde essa biodiversidade, o ambiente fica fragilizado. Ou seja, quando você tem um leque de opções de viver, você vive muito mais equilibrado. Quando você depende de uma única coisa, você é sujeito e vulnerável a desaparecer do planeta. Então a gente tem aqui no Parque das Dunas de Natal um remanescente de Mata Atlântica extremamente importante. No Brasil todo, são 17 estados no Brasil que têm Mata Atlântica, E isso exige de nós uma postura muito firme, porque agora mesmo no Congresso você tem uma ameaça de alterar o artigo 30 da Lei da Mata Atlântica. E o que é que isso significa? Gente, olha o absurdo que é. Atualmente você pode desmatar 50% de áreas de Mata Atlântica em áreas urbanas. Essa alteração proposta é desmatar 100% em áreas urbanas. E aí, o que é que a gente quer das nossas cidades? Quer dizer, nem a pandemia nos ensinou, porque a gente viu e a gente sentiu na pele o que é estar longe da natureza, o que é estar fechado em casa. E aí a oportunidade que a gente tem de tornar as cidades mais sustentáveis, as cidades mais verdes, a oportunidade que a gente tem de presentear Natal, com flores, com árvores, com vida, com borboletas, com o canto dos pássaros, com aromas, a gente pensa em concreto, em edifícios, em vias,
e a gente vai sobreviver disso. Isso é muito forte, né, Meire? E aí eu queria chamar a atenção para que as pessoas que não entendem ainda por que a Mata Atlântica é tão, né, ela é tão ameaçada, é porque a Mata Atlântica ela fica, e por isso que eu falei que a nossa mais importante aqui para Natal é porque ela fica no litoral do Brasil. Então ela pega esses 17 estados do litoral do Brasil. E por que a ameaça é grande? Porque todo mundo quer morar à beira-mar, nem pisa na areia, mas quer ver o mar e dizer que mora na beira da praia. E aí por isso a gente tem esses espigões gigantes, né, na beira da praia e que ameaça a Mata Atlântica, porque tiram as árvores para criar os prédios e fazer toda essa barreira arquitetônica que hoje a gente, infelizmente, é o que vê. E aí eu gostaria de te perguntar o seguinte, aqui, por exemplo, nós estamos num lugar sagrado, né? E esse lugar sagrado já foi ameaçado várias vezes, a gente sabe que é uma especulação imobiliária incrível. Mas hoje esse é um dos únicos, né, um dos poucos parques urbanos amparados pela legislação. Esse parque aqui não está sendo ameaçado não, né? Não, o Parque das Dunas, é bem importante isso que você traz para as pessoas entenderem. É uma unidade de conservação, de proteção integral. E isso dentro do sistema de unidades de conservação nacional, significa dizer que essa área aqui, ela foi criada para ser preservada. É diferente de ser conservada. Conservação permite usos mais flexíveis e você cuida. Por exemplo, a minha casa eu conservo. Eu uso minha casa, mas eu pinto, eu limpo, eu mantenho a minha casa. Quando eu preservo, eu mantenho as características ao máximo perto do original, ou seja, a interferência humana deve ser mínima. Então esse parque aqui, ele se justifica simplesmente por existir, simplesmente pelo valor intrínseco dos seus serviços ambientais. E é preciso que a gente tire da nossa visão a questão do meio ambiente como uma visão única e exclusivamente utilitarista. Meio ambiente, a natureza não está aí simplesmente para ser utilizada, para ser explorada. Ela está ali pelo seu valor intrínseco e pela necessidade dos serviços que nós precisamos. Nós precisamos de ar puro, nós precisamos de água, nós precisamos de um solo saudável, nós precisamos proteger as presentes, mas sobretudo, Glácia, a gente precisa proteger as futuras gerações. A gente precisa entregar um planeta melhor do que a gente recebeu. Isso é cidadania, né? Isso é se preocupar com a continuidade da vida. E assim, a gente está aqui, eu e você e todos nós que estamos aqui, de passagem. Vida breve, tempo muito veloz. Então, e os nossos descendentes? O que vão receber? Vão receber um mundo bem cuidado? Eles vão ter o privilégio de conhecer a Mata Atlântica? Ou eles vão ver apenas nas fotografias? O que é que a gente quer deixar para essa geração? Com essa pergunta, a gente vai para o próximo bloco. E a gente volta agora nesse local mágico que é o Parque das Dunas, com a gestora do Parque das Dunas, que faz um trabalho belíssimo e assim eu sou muito grata a você. Inclusive, eu já trouxe a Helena para fazer aniversário aqui no parque, justamente para incentivar ela, que já é incentivada dentro de casa, porque a gente vive, né? A gente é coerente com o que fala, com o que faz, então a gente vive em casa também o que a gente prega nas ruas. Mas a gente gostaria, eu especialmente gostaria que você incentivasse, Meire, outras pessoas, outros pais a trazerem os filhos para fazerem a festinha aqui, para criarem amor pelas árvores, mas também colocando as regras do parque, né, que precisa de um cuidado muito especial de todos nós, de um grande abraço. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação do parque com a cidade, com os cidadãos. Então, eu também sou privilegiada e eu recebo todos os dias o abraço dessa floresta. Então eu gostaria de convidar você que está na sua casa, que ainda não veio no parque ou que já veio há um tempo, para voltar a esse parque e se encantar. Mas sobretudo não só se encantar, se deixar envolver pela beleza dessa floresta.
E o que é que a gente tem aqui, gente? Então, assim, você pode fazer o seu aniversário como você fez o de Helena. A área de piquenique está com as mesas novas, né? Está um lugar maravilhoso, mas é preciso alguns cuidados. Por exemplo, não pode trazer velas, né? A vela pode causar incêndios, não pode trazer balões. A gente pede o mínimo que você faça um aniversário diferente, porque se for um aniversário como outro qualquer, você faz em qualquer lugar. Aqui é outra aniversário, é outra pegada, como diz o outro, né? Então, flores naturais não pode trazer, minimizem o uso de plásticos. A questão de balas e de chicletes, também educar as crianças para isso, né? Um dia desse eu vi um cancão aqui numa árvore, acredito que ele tenha até morrido, porque ele pegou um chiclete e simplesmente o chiclete pegou no bico dele e ele não conseguia se desvencilhar disso. E a gente não tinha como capturar. Sem falar na questão dos resíduos que deixam nas lixeiras. Os animais, eles entram para se alimentar lá e as pessoas também não alimentam os animais. Por exemplo, na segunda-feira, os saguis, que são os macaquinhos que a gente tem aqui, muitas vezes eles estão doentes de tanto chupar pirulito e comer pipoca. Isso não é alimentação para eles, é alimentação nossa. Então, ter o cuidado, né, de guardar seu lixo, de deixar o ambiente como ele é, né, sem resíduos, que a nossa pegada seja só de amor e de cuidado. A gente tem também, Glácia, as trilhas, então você pode vir fazer o aniversário e marcar uma trilha, porque você já vai com o seu grupo e faz a trilha. Nossa, gente, imagine aí a novidade para essa criançada, né? Adentrar a mata, tomar um banho de floresta, sair um pouco de dentro do seu apartamento. Então a gente tem 3 trilhas interpretativas, são guiadas, você vai conhecer um monte de coisas, a história da floresta. A gente tem um museu, né, que é a sala de exposição. Às vezes a pessoa não quer entrar na mata, então é mais fácil você ir. Nós temos a trilha dos sentidos, que aí você pode agendar. A trilha dos sentidos é feita com os olhos vendados. E aí você vai explorar um monte de outras questões, por exemplo, como é que uma pessoa que não enxerga vive nesse mundo que não é inclusivo? Como é que você vai confiar numa pessoa? Porque você vai com os seus sentidos, mas você vai se privar da visão, né? E vai ter que confiar em alguém. Então, são várias reflexões que são feitas. Outra coisa, a gente está com brinquedos novos e brinquedos inclusivos e acessíveis. Então é muito bacana você ter uma criança com deficiência e poder estar brincando num gira-gira, num balanço e usufruindo desse paraíso. Então a gente tem que buscar fazer desse mundo um mundo cada vez mais inclusivo e acessível. Gente, eu quero bater palmas eternamente. Por mais Sorages, Meire Sorages no mundo. Obrigada, amiga. É um banho de floresta, é um banho de amor através da sua fala. Isso é estar no clima. Você está no clima também? E agora vamos direto à região norte do Brasil para trazer notícias e entrevistas sobre clima e meio ambiente. É a nossa parceria com a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa. Acompanhe. A árvore. A raiz tem filamentos de complexa estrutura. Ela capta os elementos, é a base da agricultura. Na época da ditadura, teve aquela campanha, né, da Transamazônica para integrar, para não entregar. Tinha aquela coisa de que havia a ameaça de outros países se apossar, né, da Amazônia. Aí vieram, né, muitas pessoas, a campanha de rádio, né, porque naquela época não tinha essas tecnologias de hoje, né. Aí muita gente para cá, inclusive meu pai, né, veio, olhou, gostou, e tinha terra lá, e vendeu tudo lá e veio para cá, meu pai. Meu pai, eu sou o primeiro filho, né, de 12 irmãos, aliás 14, né, mas morreram 2 crianças antes. Aí, então,
meu pai veio, né? E com meu pai, muitos outros, né, daquela região lá do Nordeste de Minas, Espírito Santo, sul de Bahia, então, vieram apossar-se do espaço que diziam que não tinha dono, né, que era, chamava Inferno Verde, né? Mas vieram para fazer o quê? Para desmatar, fazer pasto e para criar gado. Isso foi o primeiro momento. Embora hoje, né, vocês poderão constatar que mudou essa questão do criar gado. Agora, né, entra o soja e tal. Mas o que eu quero dizer é que foi por aí que eu vim, quando eu era dentista lá, né? Aí 11 anos depois, né, meu pai e meus 11 irmãos já estavam aqui. Aí eu vim para cá porque eu gosto dessa terra aqui. Que é a minha terra, na verdade, né? Só que é por opção mesmo, não é por obrigação, não. O tronco que aguenta, folha, flor, fruto, semente, é a madeira que sustenta a economia da nossa gente. Isso aqui era um descampado, né? Em 91, eu comprei esse pedacinho de chão aqui. E aí preservei e plantei, eu chamo de agroflorestal, né? Plantei muitas frutíferas aí e deixei nascer outras espécies, né? Naturais mesmo da região. E eu me sinto bem aqui. Fiz uma casa na árvore ali. Casa nas árvores, na verdade, no plural mesmo. De árvores que eu plantei, né? Que são 7 jatobás que eu plantei. E aí fiz aquela casinha ali e eu gosto de estar aqui. A folha ao vento dança, na fotossíntese tem valor. Além de verde esperança, na bandeira é uma cor. Então, eu acho que eu sou responsável por uma partezinha mínima, mas eu faço a minha parte. Você viu falar no beija-flor que ia lá pegar água, e jogar no incêndio? Claro que o beija-flor não ia conseguir apagar o incêndio, mas estava fazendo a parte dela. E as pessoas têm um livre acesso, né, para vir aqui e verem, né, que é interessante você viver dentro da natureza, né, que eu decorei não, copiei, na verdade, porque o Ricardo estava lá nos índios, lá nós somos nos índios lá E aí entramos dentro da mata lá. Aí o cara falou assim, agora nós vamos entrar num ambiente que não é nosso. Tem muitos animais aqui que vão ficar em silêncio. E aí ele pegou o que ia acontecer aqui, eu passo para vocês. E o molecado falou assim, tem uma raiz aqui. Aí ele vai passando para o outro, tem uma raiz aqui. Baixa a cabeça que tem uma árvore aqui. E vai passando assim. Aí eu falo assim, não faça barulho, porque tem uns bichinhos aqui que são os donos do espaço. Preguiça, macaco, enfim. Eles não gostam de barulho, né? Então a gente pega a natureza e aproveita para fazer dar essa lição de sustentabilidade, né? Da importância da preservação, né? A flor pela pureza, perfume, cor e pujança, é a rainha da natureza, de olhá-la ninguém se cansa. O fruto cobiçado alimentar é a sua função, por todos é procurado, é um milagre da criação. A semente, núcleo vida, de onde nasce um novo ser, às vezes pode ser comida para a vida florescer.
Valeu, minha gente, é isso aí, vamos juntos, hein? Gratidão pela colaboração. E a conexão entre a Mata Atlântica e a Amazônia continua aqui no Tô no Clima. No quadro Viralizou o Bora Agir, a gente vai ver o que a juventude pensa sobre esse tema tão importante. Hoje eu vim aqui como jovem falar que a derrubada dos vetos do PL da devastação vai afetar não só o planeta, mas também a qualidade de vida das futuras gerações. Eu trouxe para vocês o vídeo do Carlos Nobre, que fala justamente sobre isso, e eu espero que vocês adultos saibam que nós, crianças e adolescentes, apesar de não podermos votar, nós vamos sofrer a consequência das suas decisões no presente, e que o nosso futuro será uma consequência do que é feito agora. Então aqui com vocês está o vídeo de Carlos Nobre. Se isso acontecer, vai acelerar muito o desmatamento, a mineração. Nossa Senhora, nós tivemos décadas e décadas de mineração ilegal de ouro. Infraestrutura também, muitas infraestruturas não sustentáveis. Então, nós não precisamos ir nessa direção, viu? O que o Brasil devia ter é um projeto de lei que zerasse o desmatamento de todos os biomas e criasse os mecanismos, inclusive financeiros, de financiar a restauração. É isso aí, minha gente. Vamos torcer para que essa juventude venha com uma pegada mais leve neste nosso planeta. E assim a gente termina esse episódio do Tô no Clima. Nós vamos agora falar sobre uma dica muito importante para você, que você pode fazer aí da sua casa, tá bom? Preste atenção, não tem desculpa. Você pode, sabe o que você pode fazer? Conhecer os parques da nossa cidade. Visite o bioma da sua cidade. Diversas cidades brasileiras possuem parques municipais e estaduais de proteção e reserva ambiental. Neles, além de aprender mais sobre a beleza do patrimônio natural local, você pode participar de eventos e ações de ativismo e mobilização ambiental. É somente com conhecimento junto à prática que conseguiremos proteger nossos biomas e construir um futuro mais sustentável para todos. Cole nessa ideia. Conecte-se com o clima e com o meio ambiente. Até a próxima semana. Sabe por quê? Porque eu tô no clima e sei que você também.